O sal parece uma das coisas mais comuns do mundo. Um grão branco, barato, pequeno, jogado em cima da comida quase sem pensar. Ele está na cozinha, no mercado, na pipoca, na carne, na batata frita e em praticamente toda a mesa. Mas essa simplicidade é enganosa. Antes de existir geladeira, freezer, caminhão refrigerado e supermercado moderno, o sal era uma das tecnologias mais importantes da humanidade. Um mineral tão poderoso que conseguia manter carne comestível por meses, atravessar oceanos, sustentar exércitos e mudar economias inteiras. E aqui começa o mistério. Como um grão tão simples consegue impedir que a carne apodreça? Como algo que a gente usa para dar sabor consegue matar ou paralisar bactérias? A resposta não está em magia, nem em tradição antiga sem explicação. Está em uma força invisível chamada osmose. Para entender isso, primeiro precisamos entender o que estraga a carne. A carne é rica em água, proteínas, gorduras e nutrientes. Para nós, isso é alimento. Para bactérias, também. Quando uma carne fica exposta em condições favoráveis, micro-organismos começam a se multiplicar. Eles consomem nutrientes, liberam substâncias, alteram cheiro, textura e sabor. É o apodrecimento acontecendo em escala microscópica. Ou seja, a carne estraga porque vira um banquete para seres invisíveis. Agora entra o sal. Quando você coloca muito sal em contato com o alimento, ele começa a puxar água. Não porque o sal tenha vontade própria, mas porque a natureza tenta equilibrar concentrações. Se do lado de fora da célula existe uma concentração enorme de sal e do lado de dentro existe mais água, a água tende a sair da célula para tentar diluir esse ambiente salgado. Esse movimento de água através de membranas é a osmose, e é aqui que o sal vira uma arma microscópica. Uma bactéria é basicamente uma pequena célula cheia de água. Quando ela é cercada por um ambiente muito salgado, a água dentro dela começa a escapar. A célula desidrata. Ela encolhe. Suas reações internas ficam comprometidas. Em muitos casos, ela morre. Em outros, ela simplesmente não consegue se multiplicar. É como se o sal não atacasse a bactéria com veneno, mas com sede. Essa é a parte brutal e elegante ao mesmo tempo. O sal conserva porque transforma o alimento em um lugar hostil para a vida microbiana. A carne ainda está ali, mas a água que as bactérias precisam para crescer fica menos disponível. Na ciência dos alimentos, isso é chamado de redução da atividade de água. Não basta existir água no alimento. Ela precisa estar disponível para os micro-organismos usarem. O sal prende parte dessa água e muda o ambiente químico ao redor. Pensa em uma cidade onde todos dependem de água para sobreviver. Se alguém não remove a cidade, mas bloqueia o acesso à água, a vida ali entra em colapso. É isso que o sal faz com muitas bactérias. Ele não precisa transformar a carne em pedra. Ele só precisa dificultar o acesso à água o suficiente para que os micro-organismos não consigam dominar o alimento. Agora imagine o impacto disso no mundo antigo. Sem refrigeração, carne fresca era um problema urgente. Um animal abatido precisava ser consumido rápido, seco, defumado, fermentado ou salgado. O sal permitiu guardar comida por longos períodos. Isso significava sobrevivência em invernos, viagens longas, navegações, guerras e comércio. Peixe salgado, carne seca, presunto, bacalhau, charque. Muito antes da indústria moderna, o sal era uma forma de controlar o tempo. E é por isso que ele foi tão valioso historicamente. Hoje, sal é barato. Mas durante boa parte da história, controlar sal significava controlar conservação de alimentos. E controlar conservação de alimentos significava controlar exércitos, rotas comerciais, cidades e impostos. O sal não era só tempero, era infraestrutura de sobrevivência. Mas existe um detalhe importante: o sal não torna qualquer alimento eterno. Ele reduz a chance de crescimento de muitos micro-organismos, mas não é um escudo mágico contra tudo. Alguns organismos toleram sal. Algumas toxinas podem ser perigosas. Algumas condições de armazenamento podem falhar. Por isso, a conservação de alimentos envolve também secagem, temperatura, acidez, defumação, higiene e tempo. O sal é poderoso, mas ele não substitui todo o sistema de segurança alimentar. Mesmo assim, o princípio é impressionante. Quando a carne é salgada, o sal começa a agir em duas frentes. Primeiro, ele puxa a água da superfície e das células do alimento. Segundo, cria um ambiente salino, onde muitas bactérias não conseguem funcionar direito. Com menos água disponível e mais pressão osmótica, a multiplicação microbiana desacelera muito. O apodrecimento não some como mágica, mas é empurrado para longe. Agora pense no paradoxo.
Para o ser humano, um pouco de sal realça sabor. Para uma bactéria, sal demais pode ser uma crise existencial. O mesmo mineral que deixa a comida mais gostosa para nós pode transformar aquela comida em um deserto químico para micro-organismos. Um grão minúsculo muda completamente as regras do ambiente. E a osmose não acontece só com bactérias. Ela é uma regra básica da vida. Células precisam controlar água. Se perdem água demais, colapsam. Se absorvem água demais, podem se romper. A vida depende desse equilíbrio. O sal mexe justamente nesse equilíbrio. Ele muda a concentração ao redor da célula e força a água a se mover. É uma tecnologia antiga, baseada em uma lei física e biológica profunda. Por isso, quando você vê carne seca, bacalhau salgado ou alimentos conservados em sal, não está vendo apenas culinária. Está vendo uma guerra invisível contra o apodrecimento. Cada cristal de sal participa de uma estratégia para reduzir a água disponível, pressionar micro-organismos e alongar a vida útil do alimento. É química aplicada muito antes de alguém chamar isso de química. E talvez essa seja a parte mais fascinante. Muitas técnicas antigas funcionavam antes de serem explicadas. As pessoas não sabiam falar em atividade de água, pressão osmótica ou membrana celular. Mas sabiam que sal conservava. Sabiam que carne salgada durava mais. Sabiam que peixe salgado atravessava viagens longas. A prática veio antes da teoria. A ciência chegou depois para revelar o mecanismo escondido. Hoje, com geladeiras e conservantes modernos, a gente esqueceu o quanto isso foi revolucionário. Mas durante séculos, sal significava comida no futuro. Significava não depender apenas do que estava fresco naquele dia. Significava transformar excesso em reserva. Significava sobreviver quando a natureza não oferecia alimento fácil. No fim, o poder do sal está justamente na sua simplicidade. Ele não tem motor, não tem bateria, não tem chip, não precisa de eletricidade. Ele apenas explora uma regra fundamental da vida, onde há grande diferença de concentração, a água se move. E quando a água se move para fora das células dos micro-organismos, a vida deles fica muito mais difícil. Então, da próxima vez que você pegar um grão de sal, talvez não veja apenas tempero. Talvez veja uma das tecnologias mais antigas e eficientes da humanidade. Um cristal pequeno, comum e silencioso, capaz de transformar carne perecível em alimento durável. Talvez a pergunta mais curiosa não seja como o sal conserva a carne. A pergunta é: quantas invenções fundamentais da humanidade estavam escondidas em coisas tão simples que hoje a gente quase não presta atenção?